Boa noite, meu povo lindo, a paz do Senhor Jesus para você que já está aí do outro lado da telinha. Hoje estamos começando até com alguns minutinhos atrasados, né? Mas foi necessário, meu povo lindo, porque estávamos aqui sentindo a presença do Senhor, como de costume, né? Nós oramos antes de transmitir essa poderosa, né? E essa linda história de superação que nós vamos ouvir na noite de hoje. E eu tenho um prazer enorme, né, dessa noite de estar trazendo aqui para você que está aí do outro lado da telinha, um pastor muito conhecido, famoso pra caramba, e que eu tenho, assim, um carinho enorme, né? Tá aqui comigo o nosso pastor Wesley, esse carequinha aí, que segundo a esposa dele é a carequinha mais linda desse mundo. Pastor Wesley, salve esse povo lindo que está nos assistindo aí nessa noite, em nome de Jesus, para que a gente possa começar a contar essa sua história, que eu sei que vai ser uma história impactante. Amém. Boa noite na paz do Senhor Jesus a todos os telespectadores que estão aí do outro lado da telinha, esperando o momento de nós começarmos aqui a falar sobre aquilo que Deus tem realizado em nossas vidas. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que o Espírito Santo de Deus possa se confortar, abrir o entendimento, dar sabedoria e entendimento em tudo que for falado aqui, amém? Eita glória, e eu creio que vai ser uma coisa linda do céu, porque o pastor Wesley, ele é uma bênção de Deus. Quem não conhece ele vai ter o prazer, né, de estar conhecendo nessa noite, através da história que ele vai contar, mas é um homem muito usado por Deus e um homem de Deus, porque nos dias de hoje nós temos homens que não são de Deus, mas que são usados porque Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, para fazer o que Ele quer, né? Mas, pastor Wesley, vamos contar um pouquinho da tua história. Eu queria que o senhor começasse a contar como que foi a sua trajetória, porque antes do senhor vir para o Evangelho, você passou um momento bem difícil da tua vida, né? Passei um então, momento. Conta um pouquinho aí, como que aconteceu tudo? Meu Deus. Desde o início, tá, pastor? Desde quando você era piquititico. Quanto tempo nós é temos uma hora, vai ter que resumir, se não der tempo a gente marca um segundo episódio, né? Para dar continuidade, mas eu creio que o que for necessário para aqueles que estão nos assistindo hoje vai ser falado em nome de Jesus. Amém. Então deixa Deus te usar. Glória a Deus, amém. Então vamos lá. Eu sou Wesley Gonçalves, nascido em Viana, criado em Cariacica, no Espírito Santo. E quando eu, muito pequeno eu sou até hoje, né? Graças a Deus, mas eu muito novo, eu fui levado para o orfanato Jesus Cristo Rei, no bairro de São Francisco, Cariacica, e ali com 8 anos de idade eu já passei situações bem difíceis no orfanato, vivendo ali com aproximadamente uns 400 meninos, e crescendo ali na base do ódio, crescendo ali em uma situação muito difícil e revoltante, a qual muitas pessoas não sabem o que é um orfanato, né? Às vezes as pessoas, elas têm uma mentalidade de acordo com que a mídia transmite, passa para eles, mas um lugar de grande sofrimento e humilhação. Cresci ali e de um certo tempo eu comecei a ouvir a palavra de Deus já lá. Eu acredito que quando a Bíblia diz que em Eclesiastes 6:10, quando uma criança nasce, já está resolvido o que vai acontecer com ela, já está decidido e ninguém pode discutir com quem é mais forte. Nós entendemos que desde o princípio Deus já está trabalhando na vida das pessoas. Quando eu estava no orfanato ainda, e a liturgia lá é para transformar ou levar as pessoas a ser um padre, coisa assim. Só que Deus colocou uma irmã dentro do orfanato. Que legal. Dentro do orfanato. E ela ensinava para nós lá da Bíblia. Só que quando não tinha ninguém do orfanato lá, ela era cristã, ela era protestante. E ela começava a transmitir o evangelho genuíno pra gente. E colocava um menino lá para poder estar vigiando na porta, para quando viesse alguém avisar para ela mudar. De Deus, né? Isso. Então eu começo a observar que a Bíblia diz assim que Deus coloca até mesmo Moisés dentro do palácio de Faraó para fazer grandes coisas através da vida dele. E Deus faz isso na vida de muitas pessoas
sobre o mundo. Com isso aí eu fui crescendo ali dentro, eu ouvi a palavra lá, inclusive lá no orfanato foi uma das primeiras vezes que eu ouvi a voz de Deus falar comigo. Eu confesso que eu fiquei um pouco atormentado, porque eu não tinha noção, eu era muito novo, né? Nós estávamos ali num presépio, né? Aquele negócio que eles fazem aquelas imagens lá de Natal, aquela coisa toda, e nós na fila ali fazendo as rezas, e de repentemente eu escutei uma voz que bradava do céu e dizia assim: este não é o seu lugar. Eu tenho outra coisa para novo. Eu tinha aproximadamente de 8 para 9 anos. Quem que te colocou lá, o pastor? Foi os meus avós, que eu sou órfão de pai e mãe. Então a minha Eles não avó... tinham condições de cuidar e por isso que te levaram É que pra lá, nós não? morávamos em uma casa onde tinha muitas pessoas, então as minhas tias tinham seus filhos e havia uma grande situação difícil familiar naquele ambiente, né? Entendi. Qual a minha mãe, ela foi colocada para fora de casa com 14 anos de idade, o motivo a qual ninguém comentou, mas foi uma coisa muito feia, uma coisa muito triste, porque meu avô correu atrás dela com machado, e aí ela foi levada à prostituição, né? Ela foi começar a se prostituir nos postos de gasolina para poder sobreviver. Meu Deus. E com isso ali, eu naquele ambiente era filho da minha mãe, Sofria né? também. E eles já olhavam meio que diferente para mim, né? Então eu sofria um pouco. Então, os meus primos, eles tinham um privilégio a mais, né? Que eles eram mais queridos devido às suas mães, e como a minha mãe já não era bem vista, então os filhos também não são bem vistos. Os outros, eles até mesmo suportaram e ficaram com eles, e eu me colocaram no orfanato. Você era o menor? Não, eu não era o menor, eu era o maior dos meninos. Quantos irmãos? Não, de irmãos... Muitos naquela até época? onde eu contei tinha 13. Na época que o senhor foi pro orfanato, Não, tinha quantos? na época que eu fui pro orfanato, tinha uns 7 irmãos. Tá. Só que nós não vivíamos na mesma casa. Eu vivia na minha casa com a minha irmã e o meu primo. Meus irmãos, a minha mãe, cada ano ela tinha um menino, ela dava. Meu Deus. Ela ia dando. Então todos os filhos que ela teve, nenhum ela cuidou? Nenhum ela cuidou. Tá, e aí você foi pro orfanato, então seus avós, possivelmente também, acredito, por conta do tratamento, né, que você estava tendo dentro dessa casa, esse ambiente, talvez eles pensaram que fosse um lugar melhor para você sobreviver, melhor, né? Apesar que as pessoas sempre pregam que vai crescer, vai ter uma profissão, aquela coisa toda, e vai ser melhor, e aí acabei indo para lá. Só que lá eu comecei a ter aí uma injeção de ódio, né? Eu comecei a me alimentar de ódio, me alimentar de coisas terríveis. Você não aceitava essa situação, né? Não, porque 8 anos já tinha consciência do que estava sendo feito, né? Eu lembro de coisas quando eu tinha 6 anos. Caramba. Eu lembro. Então aquilo ali me entristeceu. Então mesmo essa mulher estando lá naquele ambiente, falando de Jesus, falando da palavra, aquilo não entrava no teu coração, não? Não, eu ficava curioso, eu era um menino bem curioso, né? Sempre fui. Eu era curioso, eu ficava ali observando. E aí eu tinha aquela contradição dentro de mim, porque que ela estava fazendo aquilo escondido. Se tudo era Deus, tudo era de Deus, por que ela estava fazendo aquilo escondido? Certo. E aí ela sempre tinha um tratamento diferente comigo, era a irmã Toninha. E ela vinha e conversava comigo em particular, me explicava, começou a falar sobre a idolatria. Aí eu comecei a observar com outros olhos aquilo que os outros me ensinavam do orfanato. Né? Falei, não, isso aqui é errado. A irmã Toninha falou que isso aqui, Deus não gosta disso. Que legal. E aí eu comecei a ter aquela mentalidade. Só que muito novo, a cabeça acaba se confundindo, né? Principalmente por conta das amizades também, né? Também. De dentro do orfanato você aprende muita coisa. Lá eu vi gente apanhar à torta direita, eu vi torturas, eu vi crianças serem abusadas. Meu Deus. Né? Muita coisa ruim, muita coisa. Você ficou quanto tempo lá dentro do orfanato? Eu fiquei aproximadamente de 8, eu fiquei até os 12. Aos 12 anos, eu me alimentando com todo esse ódio, eu fiquei ruim. Ruim o quê? Enfermo? Eu fiquei um adolescente ruim. Ah, tá. Ruim, mal. sério? Da escuridão mesmo.
4 anos foi o suficiente para Isso. ficar revoltado. Sim. Meu Deus, e aí? Porque o tratamento no orfanato lá onde eu fiquei era... Não tem amor, né, pastor? Não, é só fachada. Quando vinha, É mesmo? as pessoas vinham filmar para Dia das Crianças ou Dia das Mães, era aquela coisa tudo bonitinho. Mas nos bastidores nós sofria muito. É mesmo? Eu cheguei a ficar de castigo com a cara na parede, com os braços abertos, de joelho a noite toda. Se eu abaixasse o braço um pouquinho, eu tomava uma ripada no braço. Eu tinha Meu Deus. 9, 10 anos. Gente do céu. Era tratamento para todos. Lá ninguém tinha tratamento especial, não. Era assim. Não, às vezes os cuidadores, eles olhavam para um, se eles não fossem com a cara, aí já viu. Meu Deus. E parece que a gente, que loucura, Deus tem um né? negócio na nossa vida, parece que a gente Nós é os que sofrem mais. a gente parece Meu que Deus. já pega mesmo para moer mesmo, É né? mesmo. Então eu já fui crescendo ali meio que na cascadura mesmo, né? Às vezes as pessoas, alguns que me conhecem falam assim, o Wesley é muito frio. Mas não é que eu sou frio, não é que eu quero ser frio. Foi o tratamento que eu tive. Eu não tive amor de pai, amor de mãe. Eu não tive uma família para poder me abraçar. Quando eu saí desse orfanato, a família que me abraçou foi o crime. Meu Deus. Então aí com 12 anos de idade eu já comecei a viver coisas terríveis. Eu já fazia assaltos, eu já vivia no meio do tráfico, eu já fazia muitas coisas terríveis. E aquele ódio, tá entendendo, que aquela coisa de os maus tratos, e eu descobri que a minha mãe me jogou fora no esgoto, na manilha de esgoto, aquilo ali me revoltou mais ainda, aquilo me enchia de ódio, então eu não ligava para mais nada. E quem te resgatou quando ela teve esse comportamento? Quem te tirou? Segundo os comentários dos vizinhos que contavam lá, foi os bombeiros. Meu Deus. Os bombeiros quebraram a manilha e pegaram eu lá dentro do esgoto. Segundo eles, não entrou uma gota de água no meu pulmão. Cara, Como eles não sabem, Deus, mas né? a gente sabe, né? Gente, como Agora eu Deus sei, é né? lindo. Mas eu Meu pastor, que não tinha noção história disso. tremenda. Mas diz que eles quebraram a manilha para poder conseguir me resgatar, ainda pensando que se poderiam, aí não tinha nenhuma gota de água no meu pulmão. Tava intacto, Intacto. totalmente cuidado. 6 meses de idade. Meu Deus, que coisa. Tá vendo o poder? Vocês que estão aí assistindo, vai prestando atenção nos mínimos detalhes, porque o pastor Wesley, ele veio disposto a contar tudo, detalhe mesmo, para você saber o poder que tem esse Deus que nós servimos. Quando a gente fala, pastor, do tanto do amor que a gente sente por esse Deus, as pessoas não entendem. Mas olha por que eu amo. Eu fico... E ouvindo essa história, eu acabo amando mais, porque a mãe acabou, né, tendo esse tipo de comportamento, mas a todo momento ele estava sendo amparado pelo Pai, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ai, que coisa linda, pastor. Continua, que eu tô muito assim, ansiosa. Vamos lá. Quando eu era assim menor, eu não chorava. Às vezes pode ver que eu vou estar me emocionando, a minha esposa fala assim, você é meio mole. Que lindo. Mas eu não me emocionava, eu era uma pessoa seca. Muito dura, né? Eu aprendi a ser assim, sabe? Então, a própria situação. foi muito difícil. Aí com 12 anos, quando eu fui expulso desse orfanato, porque essa revolta me levou a fazer muitas coisas. Eu tirava a cópia de chave de lá, para poder entrar em salas. E é interessante, viu? Eu não sei se hoje pode dar alguma reflexão, não sei. Mas para mim não. Pastor, não fale aqui, o senhor pode falar tudo que o Espírito Santo de Deus. As pessoas doavam as coisas para o orfanato. Por isso que as pessoas têm que tomar muito cuidado quando você for fazer obra social. A Bíblia diz claramente que as boas obras que nós temos que fazer, Deus já preparou de antemão. Então, às vezes, as pessoas querem fazer uma obra social, mas quem mandou? Quando Deus não te ordena fazer alguma coisa, isso é perigoso, porque você pode trazer um prejuízo para muitas pessoas. Verdade. As pessoas doavam roupa, doavam dinheiro, doavam mochila, material escolar, tênis, todas essas coisas. O que o orfanato fazia? O orfanato pegava e colocava no bazar para vender. Mentira. E nós não pegava nada. Mentira. E a gente usava... Quem morava lá no bairro São Francisco, eu estudei lá na escola lá, Jesus Cristo Rei, é o nome da escola, e nós do orfanato tínhamos um uniforme diferente.
do uniforme da escola. Era um uniforme do orfanato. Certo. Só que assim, era aquele uniforme que você olhava assim, coisa rude, aquela coisa grotesca, né? Aqueles shorts Não era costurados. confortável. Não, nem bonito, né? As nossas mochilas na época era aqueles bornal, parecendo que os caras iam caçar passarinho, aqueles bornal jeans era. Então a gente colocava os cadernos ali, ia para lá. E era motivo de riso, de humilhação, zombaria, quando a gente passava para ir para a escola, né? E a gente ia para a escola, era tudo assim, enfileirada, ia da fila. Era a escola e o orfanato ficavam numa distância mais ou menos de uns 500 metros, e aí a gente ia em fila do orfanato até lá na escola. E as pessoas ficavam tudo observando os meninos do orfanato passando. E era muito humilhação, isso. E aí eu fui descobrindo que as coisas eram doadas pra gente, mas não chegava até nós. Meu Deus. Aí a mente começou a trabalhar. A mente começou a trabalhar. Já tinha uns meninos lá também que eram inteligentes, começou a dar as informações, né? Meu Deus. E como eu era pagão, e quando a gente se é pagão, né, no segundo catolicismo, a gente tem que se batizar, né? E aí o que eu fiz? Para mim se batizar, eu tinha que escolher padrinhos. O que eu fiz? Eu fui escolher um dos cuidadores como meu padrinho. E aí todas as vezes que ele ia sair, ele deixava eu tomando conta do restante da turma. E também deixava as chaves. Meu Deus. Aí eu ia lá e tirava a cópia. Quando chegava de noite, nós descia lá, abria o salão e nós via todas as coisas que eram para nós, mas estava sendo privado e vendido, convertido em dinheiro. Então o que já havia ali? Uma corrupção religiosa. Já havia ali uma corrupção dentro de um sistema, está entendendo, que aparentemente para a sociedade era uma benfeitoria para nós. Só que aí já tinha ali um sistema muito feio. Então a gente entrava e pegava a mochila, pegava a roupa, pegava tênis, pegava chinelo, pegava muitas coisas que era para nós e a gente guardava para nós. Aí quando a gente ia para a escola, a gente entrava no banheiro e trocava de roupa e aí a gente começou a andar diferente. Certo. E as pessoas começaram a observar. E com isso a gente começou a fazer também outras coisas erradas, né? Eu comecei a fumar cigarro quando eu tinha 9 anos de idade, eu comecei a fumar cigarro e também ensinei mais de 50 crianças a fumar. Então já tinha bastante gente fumando lá. Meu Deus. Todo segundo domingo do mês, as mães iam visitar os seus filhos lá. Tinham os que eram internos e os semi-internos. Os semi-internos eram aqueles que ficavam durante o dia, como uma creche, e de noite eles iam para casa. E os que eram internos, todo segundo domingo do mês, as mães iam visitar. Aí eu falava para eles, pede dinheiro para sua mãe comprar lanche, aí nós compramos cigarro. Aí nós começávamos a comprar cigarro e começávamos a estocar. Quando isso veio à tona, que descobriu que eu já estava Zero cabeça lá, trocando. A gente era uma liderança lá, né? Então, tipo assim, quando eles descobriram isso, aí eles fizeram lá uma vistoria lá dos armários, aí pegaram muitas caixas de cigarro, pegaram as roupas, as mochilas, chinelo Kenner, tomaram tudo. E aí descobriu que o mandante... Aí eu fugi porque eu sabia que eu ia apanhar demais, né? E eu fugi, fui pra casa da minha avó, e quando chegou lá, eles mandaram a polícia lá e falou assim, não, pô. A minha avó falou, me deu um almoço, falou assim, pode comer aí, tinha um tapetinho parecido com esse aqui lá, assim. Eu comi, falei, vou deitar aqui um pouquinho, ó. Aí eu deitei, e aí ela falou, pode deitar. Eu dormi, e ela foi e ligou pra eles, ó, pode vir deitar aqui. Mentira. Aí eu escutei, né, mas eles falaram, não pode ficar com esse menino aí, que nós não queremos ele aqui mais não. Sério? Ele bagunçou os meninos aqui tudo. Aí pronto. Dali eu fui já abraçado pelo crime. Fui abraçado pelo crime, cresci no crime, assaltando, fazendo assaltos, porque nessa época, hoje tem de menor, você vai no mercado, eles estão lá, arrumando carro, arrumando alimento e sacolando coisas, pegando carrinho de compra, mas na minha época de menor não trabalhava, era contra a lei, poderia ir preso, dava processo, e eu precisava me sustentar. Porque a sua avó também não te queria lá. Eu já não tinha... Ela chegou a te expulsar também de casa ou não? Não, ela não chegou a me expulsar não, mas os parentes, eles tinham certa discriminação, né?
não gostava de mim mesmo. Entendi. E aí eu tinha que me virar. Aí eu acabei indo para esse mundo aí. E ficou quanto tempo no crime? Fiquei, dos 12 anos eu fiquei até os 14, fui crescendo, né? Dos 12 eu comecei assaltando e trabalhando como vapor, vendendo droga na biqueira. E aí com 13 eu já comecei a participar de coisas maiores. E aí com 14 eu já era dono. Caramba. Eu já estava sendo dono de 4 bocas de fumo em alguns lugares. Mas isso tudo lá no Espírito Santo ou não já era aqui? Tudo lá no Espírito Santo. Eu de menor ainda. Com 14 anos. Caramba. Mas eu com 14 anos eu tinha uma mente totalmente diferente do que eu vejo hoje. Há alguns, não é todos, que tem aí alguns lugares, uns meninos aí que tem uma mente terrível. Mas eu com 14 anos, eu só andava com um homem de 40, 50, que eram criminosos já, que puxava 30, 40 anos de cadeia. E eu fui crescendo ali no meio deles, né? Então eu fui aprendendo, eu fui amadurecendo de uma forma bem terrível. E aí com 14 anos eu já tinha muita situação, tinha um poder de fogo muito grande. E nunca foi pego pela polícia? Fui, eu era detido, aí a gente pagava e saía. Fui preso, tem um artigo, toda vez, até o dia de hoje, quando eu paro numa blitz, a polícia vai perguntar: você tem passagem? Eu sou obrigado a dizer que tenho. Porque tem mesmo. Porque tem, e se puxar lá vai constar, eu tenho um 55 e um 57, que é um furto em seguida de um assalto à mão armada, né? Um furto, um arrombamento e em seguida um enquadro, né? Que era na casa do prefeito lá do Espírito Santo. Caramba. Aí depois de um tempo a gente foi preso. E ficou quanto tempo preso? 2 dias. Não, 2 dias não, fiquei o dia inteiro apanhando. Quando foi de noite, eles me soltaram. Bate mesmo, pastor? Bate. A gente já teve várias histórias aqui, né, de meninos que foram presos, e eles falaram, não é essa coisinha linda que mostra aí, não. A gente apanha mesmo, quer dizer que eles judiam mesmo, né? Não, você tá de brincadeira. É mesmo? Misericórdia, eu apanhei demais na minha vida. Era mais de 15, só pra você ter uma ideia, esse furto que aconteceu na minha vida... Você tava sozinho ou tava com o pessoal? Não, tava eu e mais 2. Pegaram os 3 ou não? Não, pegaram só eu. E aí eles tinham que me bater pra me dar os E você outros. não falou? Não entregou? Nada. Não pode? Não. Senão eles matam. Não é nem que eles matam, morre depois. Mas a questão é que no sistema é assim, você morre como um homem na mão da polícia, mas não morre como um safado na cadeia. Eu já estava preso. Entendi. Então na minha mente eu já estava caminhando para o presídio. Então na minha mente era o quê? Eu morro como um homem aqui, sem caguetar, sem entregar ninguém, mas não morro como um safado lá dentro. Entendi. E aí o pau comeu, filho. Por quê? Porque essa casa do prefeito era no fundo do centro de treinamento da Polícia Civil. Então eles acharam que era um absurdo, era uma coisa tipo inaceitável, uma coisa dessa, né? Então aí o chicote estralou, filho. Aí a coisa pegou, era muita polícia em cima, cada um querendo pegar um pouco, pensa. É mesmo? E o pau comia, eu não sabia de onde vinha butinada, não sabia de onde vinha paulada. Caramba. Eu lembro até hoje que tinha um policial chamado Sargento Moura, e ele pegou uma sacola, eles quebraram um monte de abacate na minha cabeça, me algemaram no pé de goiaba. Como? Meu Deus do céu! E pegava assim uns abacates verdes. Aqueles duros mesmo. Duro mesmo, grandão. Eles batiam assim, que uma banda caía para um lado, a banda caía para o outro. Eu já não sentia mais dor, meu corpo já estava eu sentia só um impacto. Bom, 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 só um impacto. Meu Deus. Teve uma vez que um momento lá que eles me algemaram num pé de árvore, de costa, e aí ficou um polícia de um lado, do outro, com um cacetete, né, grande, de madeira, e ficava assim, um do lado do outro, assim, batendo na minha bacia, né, na altura do quadril, para quebrar mesmo. Meu Deus, para te deixar alejar, é isso. Só que eu já não sentia mais nada. Ali eu acho que, como a Bíblia diz que Deus envia anjos para ajudar aqueles que hão de receber a salvação, então eu já acredito que já tinha anjo ali já para me proteger, porque eu sabia que eu não poderia estar aleijado, né?
Então eu acredito nisso, porque eu já não conseguia sentir mais nada. Eu só sentia um impacto batendo, bom, 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 bom. E aí eu já me entregava assim, ficava, e eles não conseguiam entender porque eu não desfalecia. Aí um momento lá eles pegaram uma sacola, colocaram na minha boca, no meu nariz, e meu ajoelhado, eu deitado no chão, eles colocou o joelho na minha nuca e eu perdi a respiração e desmaiei. Para mim eu estava morto ali. Aí eles bateram na minha cara, me acordou, falaram, calma que você não vai morrer agora não, você vai morrer devagarzinho. Meu Deus! Aí aquela pressão, né, psicológica para poder eu entregar os caras. Eu falei, não, eu não tem negócio. Aí ficou nisso aí o tempo todo, e quando foi mais tarde eles queriam negociar, eles queriam o que a gente pegou na casa do prefeito. E aí foi para uma negociação, eu não negociei nada, e eles levaram eu lá para Maruípe, né, no centro de Vitória, e lá eles me instruíram mesmo, falaram assim, ó, fala que quem estava com você era de maior e a arma estava com ele, e ele obrigou você a fazer isso, e eu falei tudo que ele tinha falado, e aí eles me liberaram. Meu Deus! E aí eu tive que dar um nome de alguém, e eu dei o nome de uma pessoa que já estava morta. E aí eles estavam procurando morto até hoje. Né? Então, tipo assim, Meu Deus, e aí eu saí, e aí eu fui crescendo nessa vida. Fui crescendo nessa até vida. A fase adulta. Até nada. E quando eu fui, primeira vez que eu fui para a igreja, foi nessa trajetória aí de 15 para 14 anos. É mesmo? Mas você chegou aí por um convite ou porque deu vontade? Não, eu sempre, por isso que eu gosto sempre de ouvir louvores. E eu dou aí uma dica aí para as igrejas investirem bastante no ministério de louvor. Invistam bastante no louvor. Porque aparentemente as pessoas acham que não tem nada a ver. Tem até lugares que falam assim, a igreja canta muito. Existe o cantor aí secular e existe o louvor. O louvor é diferente. Quando eu estava lá na biqueira, eu escutava o louvor longe. Inclusive esse dia eu fui pregar no Malvina e eu encontrei o pastor lá da Missão Resgate. Ele era de lá da área lá, e eu também não sabia. Quando eu comecei a falar, ele falou uns bairros lá, e eu falei, eu conheço tudinho, eu me criei lá. Meu Deus. Aí eu escutava de longe o louvor, e aquilo me atraía. E eu olhava para dentro de mim e falava assim, um dia eu vou ser crente. Uau! Um dia eu vou ser crente. Aí as pessoas que estavam em redor lá falavam assim, você vai ser crente o quê, rapaz? Eu falei, não, um dia eu vou ser crente. Ninguém acreditava. E até que de vez em quando eu dava umas fugidinhas, né, lá da biqueira para me poder ir na igreja. Eu já contei isso em algumas igrejas, eu falava assim, ó, eu vou ali pegar um lanche, então vocês ficam aí que daqui a pouco eu volto. Aí eu ia na lanchonete, mandava eles fazer lá um monte de x-tudo, e enquanto eles estavam fazendo, eu ia para a igreja. Aí quando eu chegava na igreja, eu ficava lá sentado. E um detalhe, irmãos, a igreja, eu observo que a igreja ela não está preparada, muitas igrejas não estão preparadas para receber os pecadores, para receber as ovelhas perdidas. Verdade. Muitas igrejas, porque eu sou exemplo disso, eu fui atraído pelo louvor para a igreja. Não foi uma pessoa que foi lá pregar para mim lá na biqueira, porque até ele não tinha, as pessoas não tinham essa coragem de ir lá, mas eu escutei de longe o louvor e eu fui atraído pelo louvor. E eu entrei na igreja. Quando eu entrei na igreja, o rapaz recebeu uma oportunidade e falou assim, você acha que Deus está se agradando de você? Você é doidão de maconha e você vem para dentro da igreja, rapaz? Meu Deus, ao invés de abraçar, tá mandando embora. Já é uma dificuldade a pessoa que está vivendo no erro entrar na igreja. Verdade. Quando ela entra, ela já rompeu muitas barreiras. Ela já rompeu. E a igreja, em vez de abraçar, ela se transforma no irmão mais velho, no filho pródigo. Misericórdia. Ela quer jogar para fora. Se você faz parte desse, né, dessa turminha aí, ó, em nome de Jesus, se converte tem que ter aí. uma consciência, porque Jesus disse assim, ó, eu vim para os pecadores. Exato. E aconteceu isso com Jesus. Jesus chamou Levi na alfândega e falou, vem, me segue.
E ele foi para a casa de Levi, está ali jantando. Com isso veio outros cobradores de impostos e mais um monte de gente de má fama estar com Jesus ali, jantando com ele ali. E o que aconteceu? Os mestres, quem eram os mestres? Os que ensinavam a palavra. E os fariseus, que eram peritos da palavra, chegaram e começaram a dizer: por que o mestre de vocês come com pecadores? Quer dizer, eles eram mestres, eram ensinadores, mas não entendia nem mesmo o que estava ensinando. Como Nicodemos, né? Foi ter de noite com Jesus para falar com Jesus que o orgulho, né? O orgulho, porque ele não foi de dia para que ninguém saiba que ele era o professor. Imagina um professor indo ter com outra pessoa para saber de alguma coisa. Então ele não sabe, né? Então ele foi escondido. E o que é que Jesus disse para ele? Jesus disse claramente: se você não sabe das coisas terrenas que eu te falo, imagine se eu falar para você as celestiais. Necessário você nascer de novo. Então quer dizer, ele era professor e não sabia o que estava ensinando. Não tinha noção disso. Então tem muitas pessoas hoje dentro da igreja que estão dessa forma. Quando o pecador vem, quando uma pessoa malfeitora vem, uma pessoa que errou, que caiu, que deslizou lá fora, chega a vir dentro da igreja, a situação é difícil. Inclusive, eu não vou citar o nome, mas essa semana chegou na nossa congregação uma pessoa que ela é transexual. E ela quer voltar novamente a ser homem. Glória a Deus. Né? Só que essa pessoa é montada com silicone, com peito, silicone nos glúteos, né, que fala. E aí, o que acontece? Ele foi em algumas igrejas, teve um pastor que falou: nós não temos dinheiro para te ajudar. Não tem como nós te ajudar. E ele falou assim: eu não quero dinheiro, eu quero Deus. Amém. E ele foi em outra igreja e o pastor falou assim: eu não posso te aceitar você assim. Meu Deus. Nesse estado. Então quer dizer, situação. Que evangelho a gente está pregando? Que coisa mais feia, meu Deus. Então quer dizer que se um traficante se converte e vir para a igreja, então não pode vir para a igreja porque ele é um traficante. Evangelho de fachada, né, pastor? Então, uma prostituta, se ela decide sair dessa vida, né, da prostituição, e ela vem para a igreja, você não pode ir porque você no meio da gente. E qual é a diferença desse povo de hoje para aquele povo que questionou que Jesus estava comendo com os pecadores? Nenhuma. E que Jesus falou? Jesus disse: eu vim para os pecadores. Para os doentes. Então, com isso, o louvor me atraiu e eu fui para a igreja. E eu fui para a igreja, sentei na frente e o cara falou: você tá doidão de maconha e vem para a igreja, você acha que Deus está se agradando disso? E eu comigo, eu falo: mas sou infeliz, passa o microfone, eu quero ouvir o louvor, não quero ouvir você falar. Eu vim aqui para me ouvir as irmãs cantar. E eu falava mesmo: você lá no banco da frente, você estava lá atrás não, você estava na frente. E eu ficava ali, quando passava o microfone para as mulheres cantar lá, né, que eu não entendia, eu falava as mulheres, não falava irmã. Aí eu ficava ali, rapaz, falei: nossa, que negócio da hora. Eu chorava, eu ficava ali. De repente eu ficava assim, falando: um dia eu vou ser crente. Que legal. Aí eles fizeram o apelo, eu aceitei Jesus. Ele falou: você quer aceitar Jesus? Tem alguém que quer aceitar Jesus? Você quer aceitar Jesus? Eu falei: eu quero agora. Levantei a mão. Quando eu levantei a mão, a igreja explodiu. Eu não entendi nada. Não entendi nada que estava acontecendo. E eu falei: o que está acontecendo? Que o povo está ficando tudo doido. E o pessoal numa alegria, outros pulavam, porque eles sabiam quem era eu. Mas eu não tinha noção do que eu estava fazendo, aceitando Jesus ali, né? Eu falei: aceitar Jesus. Impulso, né? Eu aceito Jesus todo momento. E aceitei Jesus, todo mundo ficou alegre, todo mundo ficou. Aí eu cheguei para o irmão e falei assim: irmão, por que vocês estão. Por que todo mundo está pulando assim? Todo mundo está nesse negócio, a euforia toda aí. Ele falou: não, é porque você aceitou Jesus. Eu falei: claro, rapaz, Jesus eu aceitou da hora. Você queria que eu aceitasse o cão? Eu aceitei Deus, rapaz. E eu fiquei todo ali, né, tentando entender aquela alegria. E aí eu fui para casa e falei: agora você é de Deus. Eu falei: não, eu sou de Deus, eu sou de Deus. Mas continuou sem entender nada. E voltei para a vida lá, peguei o lanche e fui de volta lá para a biqueira e fui cantando o louvor. Desci o morro cantando. E os caras perguntou como eu já tinha, aí não tinha como mais esconder, né? E eu falei assim: onde você? Ele falou: onde você tá? Eu falei: tô na igreja, eu tava na igreja. Mas você falou que ia comprar o lanche? Falou: o lanche daqui, meu irmão. Toma aí, come esse negócio aí. E aí ficou naquela, eu falei: agora eu sou de Deus. Você é de Deus? Eu falei: eu sou de Deus. Falei: mas por que você aceitou Jesus? Eu falei: aceitei, pai. Jesus eu aceito toda hora.
Aí eles falaram, mas e agora? Como é que nós vamos fazer? Eu falei, agora o quê, velho? Falei, não, e as coisas aqui, como é que você está fumando droga, você está traficando, e como é que vai isso aí? Vamos continuar fazendo. Falei, eu vou continuar no meu canto, mano. Eu aceitei Jesus, quem faz a obra é Ele, tá entendendo? Quando Ele quiser, Ele me liberta, e Ele vai transformando aos poucos aí. Aí o pessoal fica assim, esse camarada é doido, ele é doido. Será que ele fumou maconha estragada? Eles ficavam pensando nisso, né? Só que aquilo ali pra mim foi um início de algo novo. E eu comecei, os irmãos querendo me chamar para alguns lugares, e eu falei, não, eu quero isso. E eu falei assim, ó, eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja. Aí eu comecei a ir para a igreja. E eu vi o poder de Deus na vida dos irmãos, Deus usando na libertação. Eu falei, nossa, esse negócio é da hora demais. Eu quero esse negócio para mim. Sério? Aí o irmão falou assim, você quer isso? Eu falei, eu quero. Rapaz, eu conhecia a revólver e conhecia alguns poderes aí, mas esse poder aí eu não conhecia não. Aí ele falou, ó, isso aqui você só pode ter se você orar, jejuar, ler Bíblia e obedecer. Eu falei, é só isso aí? Só. Eu falei, então demorou. Então é comigo mesmo. Como é que faz esse negócio de jejum? Aí ele me explicou como é que fazia o jejum, pronto. Era todo dia até 9h30 da noite. Eu só comia uma vez por dia. Todo dia, quando dava 9h30, eu tinha oração da fé na igreja, eu entregava lá na oração da fé, ia para casa, comia e só ia comer no outro dia, depois das 9h30 da noite. 12 horas. 12? 24 horas, né? Todo dia, todo dia. Você comia 9h30 da manhã? Não. Não, você ia em jejum. Eu entregava o jejum depois da oração da fé. Terminava o culto 9h30, certo. Aí eu vinha, eu entregava na oração lá e chegava em casa umas 10 horas e comia. Certo. Só ia comer no outro dia, 10 horas da noite. E líquido? Nada. Nada, tudinho. Sem água e sem comida. E isso no crime? Não, aí eu você já estava de Deus. Já queria aquilo ali pra mim. Tá. Já queria aquilo ali pra mim. Aí o que aconteceu? Com 1 mês e 9 dias assim, às vezes eu vejo as pessoas que elas querem a graça de Deus, elas querem o poder de Deus. Mas não quer se sacrificar. Mas não quer se doar. Isso aí é você se entregar. Quando você se entrega pela causa, você deve, se você quer algo que ninguém tem, você deve fazer o que ninguém faz. Olha aí, ó, tá vendo? Entendeu? Olha que coisa. Olha, você tá tendo uma aula, hein? Se Quer você ser de Deus, já vai aprendendo aí, que eu tô já anotando aqui. As pessoas querem, por exemplo, as pessoas querem o poder de Deus, querem orar as coisas acontecer, querem ver coisas maravilhosas, mas não querem fazer as coisas. Ou você acha que Elias orava e fogo caía do céu porque ele ficava na mordomia? Elias só ficava trancado lá no monte. Só descia da montanha quando Deus mandava. Caramba. Você não via Elias em qualquer outro lugar senão na montanha. Quando você via Elias andando, se locomovendo, toda a cidade, quando ele entrava, tremia, porque não sabia qual era a decisão de Deus, se era sentença ou se era benção. Entendi. Então a cidade já tremia toda. Por quê? Porque era uma vida reservada. Hoje nós vemos pessoas que se julgam ser profeta, mas eles querem viver uma vida igual ao mundo. Entendi. E o que a Bíblia diz? Para nós não nos moldarmos ao padrão deste mundo. Amém. Com 1 mês e 9 dias. Fazendo isso. Me conta. Eu, no culto, eu era da mocidade Herdeiros da Promessa. Era uma mocidade diferenciada, viu, irmão? Meu Deus do céu, Flávio, Rosildo, os meninos Adeus, eram uns meninos diferentes, viu? Diferentes. De vez em quando eles ficavam meio com medo de andar comigo, mas é por causa da doação, que a gente se doa, né? Então o que acontece? Com 1 mês e 9 dias, eu sentado no banco da mocidade, eu vi meu corpo pegar fogo. Uau! Eu vi meu corpo pegar fogo top. e eu me assustei, porque eu não sabia o que era aquilo. Para mim, algum traíra, alguém que queria me ver, alguma coisa que eu vi no crime, entrou na igreja, ou álcool em mim e meteu fogo. Tá entendendo? Eu não entendia nada. Isso então, é maravilhoso. Quando eu vi aqui pegando fogo, eu tava ali. E eu chegava na igreja, irmão, dobrava meu joelho ali, fazia minha oração, sentava no banco da mocidade, não ficava sentava ali, ficava ali, glória, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Quando o irmão estava pregando, estava falando, eu estava ali, aleluia, glória a Deus, aleluia. Focado ali e sem mais nada. De repente eu vi, sem Deus. Mas eu estava de olho fechado, eu vi a chama de fogo. Uau. Quando eu abri o olho, eu continuei vendo. Aí que top! Eu fiquei apasmado, fiquei
né, doido ali naquele momento. Isso é muito. Tentando apagar aquilo sem entender. E eu vi aqui, aí depois eu comecei a perceber que não queimava. Não queimava. E eu tremia mais do que tudo. O pregador viu, falou: tô vendo um jovem pegar fogo aqui. Uau. Eu levantei na hora: sou eu, o que tá acontecendo? Eu não entendia nada. Ai, sou legal. eu mesmo. Aí ele falou: vem aqui. Aí naquele dia foi uma experiência gloriosa. Aquele dia foi algo tremendo que... Foi o momento que você foi batizado com o Espírito Santo? Foi? Ai, que lindo, gente. Foi tremendo. E eu era da igreja, eu ficava ali pedindo direto, o batismo com o Espírito Santo. Chorava, fazia vigílias em casa sozinho, orando a noite toda, dobrava o joelho meia-noite. Até porque orando. Isso a gente precisa pedir mesmo, né, pastor, ou não? Você tem que querer. Quando a Bíblia diz, João capítulo de número 7, do 37 em diante, Jesus diz para você pedir, não é pedir coisas, está se falando do Espírito. Pedir, dá se usar. Não está se falando de coisas material, está se falando do Espírito. Olha aí. Entendendo? Então as pessoas, elas buscam muitas coisas material. Se você buscar de Deus o Espírito, a sua graça, o que vai acontecer? E o Espírito vai trazer para você tudo o que você precisa. Amém. Olha o que Pedro diz na sua epístola: pelo poder do Espírito Santo eu recebi tudo o que eu precisava para viver. Entendeu? Por exemplo, hoje nós estamos aqui nesse podcast, mas se Deus levar isso aqui para, vamos supor, futuramente um programa, um estúdio, uma coisa muito maior, tá entendendo? De acordo com a dedicação, o próprio Deus, Ele quer isso aí, Ele quer que pessoas do outro lado, é um canal. Verdade. É um canal. Você vai alcançar os não alcançados. Amém. Tá entendendo? A larga distância. Eu aprendi isso com o Davi Miranda. O missionário Davi Miranda, ele orava a larga distância e pessoas do outro lado do país recebiam coisas maravilhosas por meio de rádio. Hoje nós temos mecanismo aí, internet, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, essas ferramentas. Se souber usar, nós podemos agranjear almas do outro lado do mundo. Basta a nossa dedicação. O problema é que tem muitos usando essas ferramentas para outro tipo de coisa, né? Sempre usou, por exemplo. E por conta disso, aí os que querem fazer são criticados. Sim. Mas a gente não deve se importar, né, pastor? Não, nós não podemos. Fazer a nossa parte. Nós não podemos sempre, se né? moldar ao padrão do mundo. Tá entendendo? A ciência, ela se multiplicou. E se multiplicou para todos os lados. Se eu usar a internet para mim produzir mensagem, para mim produzir o culto e transmitir uma palavra para outro lado do mundo, onde as pessoas elas não escutam, onde elas não têm o acesso, mas por meio de um celular, por meio de um computador, elas podem receber essa mensagem, você está agranjeando alma de maneira exemplar, maravilhosa, alcançando vidas. Agora, outras pessoas conseguem alcançar a vida, por exemplo, a pessoa lança uma música secular aqui no Brasil e quando ela toca lá em Tóquio, lá no Japão, as pessoas no Brasil ficam admiradas. Então, quer dizer, as pessoas ficam admiradas porque o rádio, a televisão a internet levou uma música mundana, algo que vai levar as pessoas à imoralidade, à sensualidade, à prostituição, e o mundo se alegra, e os crentes, e detalhe, viu? E detalhe, o crente ruim, que é o seguinte, um detalhe interessante, que essa batalha entre as ferramentas que temos, essa batalha não é com pessoas de fora. Nossa, cara. São pessoas que se diz ser cristão. Olha aí. São pessoas que se julgam ser evangélicos, entendeu? Que querem lutar com isso. Mas aprove a Deus que nós continuemos, né? Em nome de Jesus, até a vinda dele, eu Isso. creio. E aí eu comecei, quando o pastor me chamou lá, eu fui lá na frente, sem entender nada, e ele falou assim, Deus está batizando ele com fogo. Que lindo. E já deu o Espírito. Aí ele colocou o microfone. Quando ele colocou o microfone, eu já não falava mais. Aí eu soltei uma rajada de língua. Oh, glória. Mas eu confesso para os irmãos que eu estava tentando falar o português, mas eu Não saía. não conseguia. Porque eu aprendi uma coisa, irmãos.
quando o Espírito toma você, o Espírito vai usar a sua voz. Ele pode levar você a falar idiomas ou ele pode falar você a língua dos anjos. Não é você que fala, é o Espírito falando por intermédio da sua vida. Tá entendendo? Então é algo extraordinário. Quando eu vi aquilo ali, eu fiquei ali assustado com aquilo, né? Mas foi algo glorioso. Aí Deus começou a me dar os dons. Nossa. Deus começou. Com 1 mês e 9 dias de dedicação, buscando, porque era isso que o senhor queria. Era isso. Deus já, tá vendo? É muito fácil, olha aí, ó, não tem dificuldade, né? É você se doar, é você querer, é você ter sinceridade no seu coração. Porque tem uns que buscam para poder mostrar, para poder se aparecer. Mas o senhor estava agindo de sinceridade, buscando porque queria mesmo. Eu queria Deus. Inclusive, tinha umas vigílias que ia acontecer na Saída Mundial, na Deus e Amor, e eu ligava no rádio. Eu ficava ali a noite toda. E eu via lá, foi batizado 2.000 pessoas. E eu lá de cá falando, mas eu não. E eu ficava doido. E eu falei, mas que negócio é esse? Eu tô orando, tô jejuando, e nada. E de repente, quando eu, olha só pra você ver. Quando eu falei assim, quer saber de uma coisa? Se Deus quiser me dar, Ele dá. Se Ele não quiser, tudo bem, mas eu vou continuar. Amém, que lindo. Aí eu continuei sem ter aquela mentalidade ali de querer aquilo, porque eu queria o poder. Entendi. Tá entendendo? Enquanto eu queria, o poder não veio. Tem muita gente que estão orando, jejuando, fazendo propósito, porque querem o poder. Por que eles querem o poder? Para mostrar para alguém, né, que tem, né? Exato. Então isso é vaidade. Aí não tem como receber, né, pastor? Isso é vaidade. Quando eu parei, tá entendendo com isso, eu falei, não, se Deus quiser, Ele me dá. Amém. Na mesma semana eu recebi. Olha aí. Que coisa linda! Quantos minutos mais ainda temos, Isabela, que tá aí do outro lado? Fale aí pra gente. Tem bastante tempo ainda? Não? Tá acabando? Oh, meu Deus, pastor! Nem comecei. Meu Deus do céu! Eu falo que 1 hora aqui é como se fosse 5 minutos, porque a gente vai falando, vai ficando tão interessante o assunto e a gente quer mais e mais e mais. E eu acho isso top, sabe por quê? Porque o gostinho de quero mais vai fazer a pessoa que está nos assistindo querer assistir na próxima segunda-feira. Aleluia, né? É bem. Gente, então assim, ó, tem que 5 minutos, 10 minutos? Fala aí. 6 minutos? Meu Deus do céu, pastor, você tem 6 minutos para dar uma resumida aí e a gente marcar uma outra data para dar continuidade a essa história, porque aí foi quando o senhor foi batizado. Mas assim, eu gostaria que o senhor focasse nessa questão, porque é algo que as pessoas perguntam muito mesmo, né? Pessoas que estão em busca, até na própria nossa igreja, estão em busca ali do Espírito Santo, de ser batizado e não... mas eu tô dedicado, eu tô orando, eu tô jejuando. Pastor, o jejum, o senhor faz jejum até hoje, certo? Sim. E como é que é a maneira do jejum do senhor? Porque a gente traz pessoas aqui e fala, é o jejum que você faz quando... Mas a Bíblia ensina, né? A Bíblia tem um ensinamento a respeito do verdadeiro jejum. Sim, Isaías 58 fala sobre o jejum que Deus aceita. Pronto, é o que Ele recebe. O que Ele recebe. Porque tem outros que Ele não recebe, é isso? Sim, tem. Então, esse é o único que Ele recebe. Por exemplo, a pessoa vai jejuar e ela vai jejuar para demonstrar para os outros que jejua, já perdeu. Eu vou jejuar, mas eu não pratico a bondade, eu não perdoo. Também não vale de nada. Tá entendendo? Vai ser um regime. Tá entendendo? Então o jejum não é simplesmente eu ficar sem comer e sem beber. Certo. Tá entendendo? Porque a água, tem gente que jejua bebendo água. E é correto. Mas a água é alimento. Tá. E o que a palavra jejum quer dizer? Abster-se de alimento. Ok. E aquela passagem que fala que Jesus, ele... quando ele entrega o jejum, depois de 40 dias e 40 noites, diz que ele teve fome. Em nenhum momento fala a respeito da sede. Ele estava ali naquele momento também bebendo água ou não? Não, quando fala que os anjos serviam a ele estava livrando ele das feras. Quando você adentra a eternidade, se você observar, quando Jesus está nos seus 40 dias... Ele está numa atmosfera ali que o 40 dias passou, tá entendendo? Não é como a gente imagina. Você ora, você vai ficar jejuando vamos supor, de meia-noite até meio-dia, tá entendendo? Para você é uma coisa, mas quando você adentra a eternidade, tá entendendo? Na atmosfera celestial... É como a nossa conversa aqui, passa que você nem percebe. Você não tem fome.
Moisés subiu para o monte, ficou 40 dias e 40 noites e pergunta se ele bebeu água. Não, mas eu falo porque tem pessoas que se apoiam nisso para dizer que jejua bebendo água. E cá pra nós, pastor, jejuar bebendo água é a coisa mais fácil do mundo. Não, né? se Seja sincera, tivesse né? o versículo lá que Jesus bebeu água, eu aceitaria. Então, Então Jesus bebeu água e Moisés não. Então Jesus não Entende? conseguiu Então, e Moisés... É, porque fica isso, sabe? Fica o dito pelo não dito. E assim, e eu falo porque eu fui orientada também dessa forma. Na minha conversão, assim, uma pastora chegou pra mim e disse isso, pastor. Sim. Falou assim, não, eu jejuo tomando água o dia inteiro. E eu aprendi dessa forma. E depois eu fui entender que não era assim. Por isso que eu queria que o senhor explicasse, porque tem pessoas que estão nos assistindo e às vezes estão lá fazendo só o regime. E Deus não está recebendo, né? E detalhe, eu aprendi isso com um profeta na Nigéria, que até mesmo o jejum não é algo seu. É Deus que te leva a isso. Uau! Então, quando Deus te leva a isso, Ele te dá uma estrutura. Tá entendendo? Legal. Se Deus não te levar a isso aí, nem perca seu tempo. Você não vai conseguir. Tá entendendo? Mas se Deus te levar a isso aí, Ele vai te dar essa graça. Você vai passar horas e horas ali e Deus ele vai preparar você para isso aí. Preparar você. E detalhe, lá em Êxodo diz assim, quando Deus que veio para falar com o povo, Ele falou assim, santifica o povo durante 3 dias, eles estavam jejuando, se lavaram, e não se chegue à sua esposa. Então quer dizer, eles vão jejuar, mas tendo relação não pode. Tá entendendo? Ah, mas é uma só carne. É uma só carne, mas se você está se reservando ao céu, você tem que limitar a carne. Mas aí tem que haver concordância. Concordância. Porque se não houver, também Deus não recebe. Também não recebe. Tá entendendo? Paulo mesmo diz que tem que coabitar, a não ser que for em concordância com o parceiro ou parceira que para propósito de oração. Terminou o propósito de oração, volta novamente para não dar oportunidade para o diabo. Tá entendendo? Entendi. Mas a respeito do jejum, nós temos que simplesmente entender que jejum não é passar fome. Então, explica para nós o que é o jejum, para a gente poder finalizar a live. Temos 3 minutos, pastor. Meu Deus. Para o senhor explicar isso. Vamos lá. Se não der, na próxima a gente faz, isso, né? a gente marca. Se você está jejuando, você inicia à meia-noite. Certo. Tem pessoas que colocam e estipula horário. Eu, se fosse você, não faria isso. Colocava até a hora que Deus permitir. Uau. Tá entendendo? Top. Porque você não vai quebrar. Ótimo. Tá entendendo? Então Deus é que vai permitir até a segunda ordem. Você vai jejuar, você tem que perdoar o seu irmão, não pode guardar mágoa, não pode guardar ofensa, praticar a bondade, não pode ser por vaidade, nem para mostrar para alguém que você faz ou que você é. Você deve simplesmente entender que você está se reservando para Deus. Você não vai jejuar por causa que você quer comprar um carro, porque você quer comprar isso. Não. Você está simplesmente se reservando a Deus. Qualquer outra coisa fora disso, você vai se decepcionar. Qualquer outra coisa fora disso, você vai se decepcionar. Você quer ser usado? Você não sabe que Deus vai te usar. Para que Deus te chamou? Qual é o dom que Deus vai te dar? Não é você que escolhe o dom. Também tem isso. Não é? Tem campanhas aí, busca dos dons. Não é você que escolhe o dom. Quando você é batizado, o Espírito traz a ferramenta a qual o próprio Deus já preparou para você antes da criação do mundo. Você foi escolhido antes da criação do mundo para pertencer a Ele por meio de Jesus Cristo. E esse desejo, ele desce para o nosso coração, né, pastor? Com certeza. Foi que nem o senhor, quando viu a pessoa ali trabalhando, né, naquele trabalho de libertação, ardeu. Então é algo que você gostou. Exatamente, Nossa, é algo que o próprio Deus... E Ele vai alimentando isso aí. Que legal. Então, se Deus não der, você não consegue. A fotocópia da graça não passa pelo teste do tempo. Entendeu? Qualquer coisa que não for a graça... que for simplesmente um querer do homem, não vai passar pelo teste do tempo.
Entendeu? Você não consegue subsistir isso aí. Você para no meio do Top! Gente, nós precisamos finalizar a live. Eu sei que vocês devem estar, sim, assim como eu também, querendo mais e mais e mais. E se você tá com esse desejo no seu coração, comece a colocar aí nos comentários: quero Pastor Wesley de novo, eu preciso saber mais e mais. Pô, eu só contei só E a gente pedacinho. traz, até porque ele só iniciou a história. Ele tem muito mais para trazer para tua vida de aprendizado que vai te levar para mais perto de Deus. E esse é o objetivo do nosso podcast, né? Porque nós queremos resgatar almas, vidas que estão aí no lamaçal do pecado mesmo, vidas que as igrejas que na verdade deveriam abraçar estão afastando, estão expulsando. Então esse é o objetivo do nosso podcast. Isso aí sabe, foi só pastor? até os 14, hoje eu tô com 39. Olha, meu Deus, então tem muita coisa. Pastor, vai ter que Amém. ser uma série, de verdade. A gente Deus vai, do céu. se prepara. Ó, se você Se o povo quer pedir, nós vem. se você quiser, coloque aí que a gente vai atender. A vontade do povo é a vontade de Deus, né, pastor? Mas assim, ó, você que gostou, de verdade, compartilha, porque eu tenho certeza que o pouco que ele trouxe aqui vai edificar vidas, vai salvar pessoas, né, que necessitam e que precisam. Pastor Wesley, deixa em um minuto um recadinho para quem está assistindo a gente, pra gente finalizar essa live. Amém. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Qualquer que seja a sua falha, o seu deslize, qualquer que seja a situação que você se encontra hoje, que você acha que não vai conseguir, esqueça isso. Jesus veio para salvar o pecador. Aleluia. Amém? Oi, Então sim. busque. Aí, então tem jeito, tá? Enquanto a vida, a esperança, não fique você pensando porque foi abandonado pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu esposo. Ainda existe um Deus que se importa com a tua vida. Amém? Então a gente vai encerrar. Agora estamos no limite, porque senão não vai ficar salvo, não vai ficar gravado. E tem pessoas que precisam ouvir o que foi dito nessa noite pro coração, né? De pessoas que precisam ser saradas, na verdade. Então, se você gostou, segunda-feira que vem tem mais, às 20 horas, transmissão ao vivo por aqui. E posteriormente estaremos lançando também no outro canal. Não posso dizer para não ser bloqueada, né? Aleluia. Até a próxima segunda, se assim o nosso Senhor Jesus Cristo permitir. Que vocês fiquem Oh, todos glória. na paz, Senhor Jesus. Um beijo. Tchau. Pai, pensa.